Misturas e separação de misturas. Oi, pessoal! Bem-vindos a mais uma aula de ciências. Estou aqui colhendo as minhas frutinhas e logo depois eu vou separar as frutas boas das frutas ruins. Afinal, estão todas misturadas aqui no meu caixote. Mistura é a união de duas ou mais substâncias diferentes. E é exatamente sobre isso que vamos estudar hoje. Vamos lá? Vamos iniciar com as misturas homogêneas. Chamamos de mistura homogênea aquelas que possuem uma fase, ou seja, quando nós misturamos duas substâncias diferentes, nós só conseguimos enxergar uma. Um exemplo é quando adicionamos sal na água e misturamos. O sal ele vai ser dissolvido na água e quando a gente olhar para esse copo d'água, nós veremos apenas uma substância. Isso acontece também com a água com açúcar, o leite com o achocolatado e também no cafezinho. Quando adicionamos água quente no pó de café, nós enxergamos apenas uma substância, pois o café se dissolve na água. Chamamos de fase cada componente que reconhecemos em uma mistura. Agora, vamos falar um pouco sobre as misturas heterogêneas. Quando os componentes de uma mistura formam mais de uma fase, ou seja, nós conseguimos ver todos esses componentes juntos ali dentro da mistura e identificá-los, dizemos que é uma mistura heterogênea. É o caso de todas essas frutas aí juntinhas na fruteira. Outro exemplo é quando misturamos água com óleo. A água não se mistura com o óleo, porque o óleo fica por cima da água. Dessa forma, nós conseguimos enxergar duas fases, ou seja, conseguimos perceber tanto a água quanto o óleo dentro do copo. Mas será possível separar misturas, tanto heterogêneas quanto homogêneas? Sim, é possível separar as misturas. Continue aqui comigo para ver como. Vamos iniciar com a catação. A catação é um método utilizado para separar manualmente materiais sólidos de uma mistura heterogênea. Vamos dar exemplo aqui do feijão. Alguém já ajudou algum familiar a catar feijão? Quando nós catamos feijão, nós separamos os grãos ruins, as pedrinhas, do feijão que a gente pretende cozinhar. Ou do arroz, por exemplo. O método que usamos é a catação. Agora vamos para o método da filtração. A filtração é o processo usado para separar misturas heterogêneas, formadas por materiais sólidos e líquidos ou sólidos e gasosos. Atenção no nosso exemplo, vamos separar a areia da água. Para realizar essa separação, vamos utilizar um filtro. A areia ficará no filtro enquanto a água passará do outro lado e assim a gente consegue separar as duas substâncias. Chegou a vez da evaporação. Corresponde à mudança do estado líquido para o estado gasoso e é o processo que pode ser utilizado para separar misturas de sólido com líquido ou misturas de líquido com líquido. A mistura pode ser heterogênea ou homogênea. Um exemplo é o sal. O sal de cozinha que nós temos nas nossas casas pode ser obtido a partir da evaporação da água do mar. Grandes quantidades de água do mar são colocadas em tanques rasos. Quando a água evapora, resta nos tanques o sal. Esse sal, no entanto, ainda não está pronto para ir à mesa. Ele passará por outros processos de separação para remover as impurezas. Decantação. Ela é usada para separar misturas heterogêneas de materiais líquidos e sólidos ou de dois ou mais materiais líquidos. Ao deixar uma mistura heterogênea em repouso por certo tempo, um dos componentes pode ser acumulado no fundo do recipiente, enquanto o outro fica acima, podendo ser separado. Peneiração e ventilação. Na peneiração, os grãos maiores são separados dos grãos menores. Os grãos menores passam pelo escape da peneira, já os maiores permanecem na peneira. Já na ventilação, é possível separar as substâncias mais densas, ou seja, mais pesadas, das menos densas
que são as mais leves. Por hoje é só, pessoal. Espero vocês na próxima aula. Tchauzinho!